Olá, eu sou o Felipe e a videoaula de hoje é sobre o bilinguismo na infância. Atualmente vemos um crescente interesse no estudo do desenvolvimento da linguagem por parte de crianças bilíngues, devido à conscientização da importância do multilinguismo em nosso mundo tão internacional. Pesquisar crianças bilíngues pode contribuir para a abordagem dos problemas gerais da linguagem infantil ao mostrar seus limites e ao auxiliar o debate da aquisição monolíngue. O desenvolvimento bilíngue da linguagem pode então ser extremamente informativo do ponto de vista teórico, porque ajuda a estabelecer as fronteiras dentro das quais o processo de aquisição da linguagem deve se desenrolar. Por tais razões, a criança bilíngue constitui o par combinado perfeito, o sujeito ideal para a pesquisa interlinguística que investiga o pacto relativo de fatores específicos da língua e de fatores mais universais na aquisição. Para De Hoover, existem inúmeras vantagens no desenvolvimento na criança como bilíngue precoce, pois o bilinguismo induz uma separação desde muito cedo da palavra e do referente. Desenvolve a capacidade de concentração e da análise das propriedades estruturais da linguagem. A criança que é exposta a duas línguas desde o nascimento terá maior concentração nas propriedades formais de cada uma, o que implica a capacidade de adquirir certas construções gramaticais mais rapidamente e com menos problemas do que a monolíngue, e desenvolverá a consciência linguística mais cedo, em torno dos 2 anos de idade. A criança bilíngue não difere da criança monolíngue na aprendizagem da língua. Como a monolíngue, presta muito atenção ao input que recebe desde cedo e faz escolhas linguísticas por notar que o input varia conforme o interlocutor com que deseja falar. Mesmo que os erros das crianças bilíngues sejam diferentes dos das monolíngues, é possível que os erros cometidos pelas bilíngues não se devam à influência interlinguística. É provável que as bilíngues sigam o curso de desenvolvimento dos monolíngues da mesma idade, o que reforça a hipótese de que desenvolvem 2 sistemas morfossintáticos separados. O bilíngue passa pela fase do balbúcio, pelo estágio de uma palavra, de 2, e o estágio de várias orações. Não há maiores atrasos nas idades em relação ao monolíngue, embora não existam muitos estudos comparando os 2 tipos de sujeito. A ordem de aquisição das palavras coincide entre o monolíngue e o bilíngue em cada uma das línguas. Para cada uma das línguas, respectivamente, as crianças bilíngues cometem os mesmos tipos de erros dos monolíngues e usam estruturas semelhantes em estágios semelhantes do desenvolvimento. Durante a aquisição bilíngue da linguagem, o momento e a forma em que as línguas são apresentadas à criança podem variar. Em tal situação, há 3 aspectos fundamentais a serem considerados: a língua em que os pais falam com o filho, a língua materna dos pais e até que ponto a língua dos pais refletem a língua dominante na comunidade em que essas crianças vivem. As crianças que adquirem ambas as línguas antes dos 3 anos, seja por exposição constante desde o nascimento, ou seja por exposição a uma logo após a outra, cronologicamente, terão como resultado normal o equilinguismo, também denominado bilinguismo equilibrado, que é o fenômeno do desempenho em mais de uma língua como se o falante fosse nativo em ambas. Como o ambiente linguístico da criança pode ser mutável, o input em uma das línguas pode então cessar por períodos prolongados, o que acarreta a perda ou o desgaste da linguagem.
O uso ativo da língua em desuso decresce por ausência temporária ou diminuição do input, o que significa que não só o tipo, mas a quantidade de input são importantes no processo evolutivo. A quantidade desigual de input nas duas línguas afeta a produção, embora não a compreensão. Ainda conforme DeHoover, o comportamento bilíngue adulto típico envolve o uso de alternância de códigos linguísticos no mesmo discurso, de acordo com vários fatores determinantes. A mesma situação ocorre no bilinguismo infantil, seguindo o processo de socialização, bem como as atitudes normativas ou permissivas dos pais ao reagirem ao uso de enunciados mistos ou a escolha errada da língua. A correção explícita, ou repetição, ou posterior tradução contribuem para a consciência das crianças sobre o seu bilinguismo. A maioria das condições reais do input bilíngue enquadra-se em algum ponto de um contínuo. Em um dos extremos ocorre a separação total das línguas pela pessoa. No outro extremo ocorre a total falta de separação das mesmas. A separação total é praticamente impossível, visto que mesmo os pais que afirmam usar apenas uma língua com o filho fazem na outra, ou colocam elemento de ambas no mesmo enunciado de vez em quando, embora justapondo as duas línguas nas mesmas palavras ou na mesma sentença. A criança tem noção desde cedo do idioma que deve falar conforme a situação. Segundo Lanza, a capacidade de realizar inserções de um idioma no outro começa por volta dos 2 anos de idade e evolui de acordo com o amadurecimento linguístico da criança. Com a idade, adquire-se a habilidade de alternar códigos de maneiras mais sofisticadas e de acordo com motivações pragmáticas. Nesse sentido, Maisel afirma que uma criança exposta a 2 idiomas desde cedo tem condições de separar os 2 sistemas gramaticais sem passar por nenhuma fase de confusão temporária. Não há confusão ou incapacidade de distinção dos 2 estoques lexicais quando a criança atribui uma terminação da língua A um radical da língua B ou vice-versa, justamente como decorrência de uma capacidade de elaborar pontes entre os sistemas, de fazer equivalências entre os idiomas, de explorar ao máximo ambos os códigos. Embora, conforme The Press, o conjunto das produções infantis bilíngues coincida quase que totalmente com o dos monolíngues. Há falas em que aparecem os 2 idiomas e que podem ser incompreensíveis para ouvintes não detentores do mesmo par de línguas. Há alguns mitos sobre o bilinguismo infantil. Para Baker, é muito comum que profissionais da educação aconselhem aos pais a abandonarem a língua familiar para facilitar a integração escolar da criança na língua majoritária. Embora não se sustentem tais ideias, prontas interferem no comportamento de pais e professores que, mesmo desejando manter e desenvolver a língua de herança, desconhecem a forma de fazê-lo, temendo prejudicar as crianças. Há algumas informações inverídicas que foram colhidas entre informantes universitários, tanto na área de letras quanto de outras áreas, em entrevistas direcionadas a descobrir as ideias comuns ligadas ao domínio dos 2 idiomas. A primeira delas é: o bilinguismo traz problemas para a sociedade. E aí? Verídico, né? Outra: crianças devem aprender uma língua bem e só depois outra. Eu tenho certeza que não. Olha essa frase colhida: no colégio é problemático falar mais de uma língua. E esta: quem fala mais de uma língua não fala nenhuma direito. Outro estudante disse o seguinte: passar de uma língua a outra mostra pouco conhecimento nas duas. E esta última:
Só depois de aprender completamente, inclusive a escrever na primeira língua, é que a outra deve ser ensinada. Todas essas informações negativas são completamente inverídicas. Ainda há várias outras informações inverídicas que você já deve ter ouvido por aí e que se assemelham a essas que eu falei agora há pouco. Pois bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, terminando esta videoaula que foi extraída de um artigo muito bacana chamado Algumas Considerações sobre o Bilinguismo Infantil e escrito por Isabela Mozillo, da UFPEL, e postado na revista eletrônica Veredas, Revista de Estudos Linguísticos. Vale a pena dar uma conferida se você quiser se inteirar mais sobre este assunto. O meu nome é Felipe Oliveira e este foi um trabalho da disciplina de Estágio em Língua Inglesa 1 da Luciane Sturm. Bye bye, pessoal!